como fogo e faz arder o coração. Faz a verdade ilumina a nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração. Faz a verdade ilumina a nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos com toda a igreja, na noite de hoje, a memória litúrgica de Santo Afonso Maria de Ligório, um homem conhecidíssimo, sobretudo por dois aspectos que marcaram a sua vida. O primeiro deles está no fato de ser ele fundador de uma conhecidíssima congregação, a Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas, aqueles que ainda hoje cuidam dos principais santuários do nosso país, tais como o de Bom Jesus da Lapa, de Aparecida do Norte, de Trindade em Goiás e tantos outros que poderíamos elencar. Isso porque os redentoristas se caracterizam no carisma que de Santo Afonso receberam pela missão, pela evangelização, pelo anúncio da copiosa redenção que nosso Senhor trouxe para este mundo. São, portanto, devotíssimos da cruz de Cristo. Este é o carisma que impulsiona os filhos de Santo Afonso ainda nesses dias para a evangelização e o anúncio da redenção. Um outro aspecto que marca muito a vida de Santo Afonso Maria é o fato de que ele era um moralista. Hoje em dia, usar essa palavra tornou-se absolutamente pejorativo, porque nos referimos como moralistas àqueles que, em geral, são incoerentes. Nós dizemos que alguém é moralista quando encontramos nessa pessoa alguma incoerência de vida. Diz sobre aspectos que devem ser vividos de uma maneira, inclusive, muito rígida, mas não experimenta no seu cotidiano aquelas que são as máximas que anuncia. No entanto, moralista dentro do contexto da teologia é aquele que busca interpretar, a partir da palavra de Deus, do magistério da igreja e da sua tradição, o que é vontade de Deus para a conduta humana. Isto, sobretudo, para formar os confessores. Quando o povo de Deus vem ao encontro de um padre,
para falar-lhe sobre os seus pecados, o padre necessariamente vai se utilizar da moral da igreja para aconselhar e indicar àquela pessoa o que deve ser vivido por ela a partir daquilo que ela confessou como sendo uma fraqueza. Todos os sacerdotes, portanto, receberam de algum modo uma formação a partir daquilo que ensinou Santo Afonso Maria de Ligório. Meus irmãos, mas a palavra de Deus, dentro desta liturgia, ela é providencial quando celebra um dos seus maiores moralistas. Isso porque o Senhor, em sua palavra, usa de imagens fortíssimas para indicar o que essencialmente é a moral da igreja. A separação daquilo que é bom, lícito, verdadeiro, portanto, caminho para a salvação, e daquilo que é ruim, desprezível, que deve ser por nós rejeitado constantemente. Só que precisamos perceber que nessa separação em que faz o Senhor, ele não está se referindo apenas a determinadas atitudes. É correspondente no discurso de Jesus à imoralidade e à falta de qualidade. Explico. O Senhor usa uma parábola para se dirigir aos seus discípulos nos seguintes termos. Dentre outras comparações que faz, ele acrescenta: o reino dos céus é como uma companhia de pesca. Lança-se as redes, vem para a rede todo tipo de peixe. Repare se não é a igreja. Nós lançamos as redes da palavra, nós lançamos a rede da evangelização, nós lançamos a rede da experiência com a pessoa de Jesus. E quando puxamos, vem todo tipo de peixe. Poderíamos dizer, vem todo tipo de gente. E a palavra, essa semana, se utilizou de outra expressão. Vem o trigo, vem o joio. Vem o peixe bom e vem o peixe ruim. Vem aqueles que são morais e os imorais. E o que é que nosso Senhor fará? Há de separar o joio do trigo. O trigo ele utilizará, o joio ele queimará. E hoje ele reafirma: os peixes que são bons, nesta grande companhia de pesca, os pescadores, os anjos, olharão e salvarão. Os peixes que não servem, dentro do contexto da parábola, para o consumo, estes, de novo é a palavra de Deus, serão lançados numa fornalha de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, muita atenção ao que o padre vai dizer. Nós temos na igreja, nos dias atuais, uma dificuldade imensa de falar sobre o inferno. Nós temos hoje na igreja uma resistência enorme de lembrar às pessoas aquilo que disse Jesus no sentido da salvação. Repare, por exemplo, vou começar de cima. Nós, os padres, quando morre alguém, em geral, nos vestimos de roxo, subimos a este presbitério e dizemos às famílias: fiquem tranquilos, porque ele foi para o céu. Do mesmo jeito, nós vamos a um velório, olhamos para a família desolada, triste, arrasada, e a nossa consolação é dizer a essa pessoa: que bom, ele estava sofrendo tanto, agora está no céu. Muito cuidado. Porque Jesus disse que existe o céu, existe
o paraíso. Existe a salvação para aqueles que são bons, para aqueles que são justos, para aqueles que viveram segundo a moral do Evangelho de nosso Senhor. E o inferno não é um discurso medieval. Não é uma elaboração, como se diz por aí, para amedrontar as pessoas e obrigá-las a viver aquilo que deseja a igreja, de modo a pressioná-la através do medo. Não! O inferno é uma realidade onde vive Satanás e os seus demônios, procurando perder o povo de Deus, que se deixa enganar o tempo inteiro pelas falsas doutrinas, pelas próprias paixões, e o inferno está cheio de cristão católico. O inferno está cheio de padre vestido de batina e casula. O inferno está cheio de bispo de mitra e báculo. E de gente com um terço pendurado na calça também. É preciso que nós renovemos no nosso coração esta realidade que nos foi apresentada pela palavra de Deus. Não para que sejamos alimentados pelo medo, porque, aliás, rezávamos hoje na adoração, aqueles que estavam aqui rezaram conosco, que não estamos aqui porque temos medo do inferno, que não buscamos viver uma intimidade com Deus porque temos medo da condenação, que não estamos lutando por viver uma vida reta, segundo a moral do reino de nosso Senhor, por causa de uma preocupação interior de não sermos salvos. Porque se assim procedermos, dificilmente chegaremos ao céu, por uma razão muito simples. O medo não é, meus irmãos, a via pela qual Deus nos quer salvar. Ele nos quer salvar pelo amor. Se salvará aquele que ama profundamente a Deus e que não se encontra na igreja, que não vive lutando para superar seus vícios e progredir na virtude, por medo da condenação, mas porque amam a Deus de tal maneira que o seu coração encontra realização e felicidade em outra coisa que não fazer a vontade de Deus. Outro dia, eu respondia a um jovem que me perguntou o seguinte no meu Instagram: Padre, eu tenho vivido muita dificuldade na minha sexualidade. Estou muito angustiado, porque não consigo viver com a minha namorada uma experiência de pureza entre nós, mesmo antes do casamento. E isso me angustia muitíssimo. E eu dizia para ele, isso significa que o seu modo de ver a pureza e a castidade está errado. Porque ele encontrava naquele sentido da vivência da pureza apenas o tom de proibição. Não pode ter relação antes do casamento. É proibido, sempre por uma via negativa. Quando eu disse para ele o seguinte, é exatamente o contrário. A pureza é uma expressão do nosso amor a Deus, que nos faz livres e não escravos da lei. É este o ponto. Alcançará o céu quem ama de tal maneira que vai se entendendo livre, que vai se compreendendo com a sua autoidentidade de homem redimido pelo sangue do Cordeiro. E porque foi salvo, e porque foi redimido, e porque é livre, escolhe o amor. Nós não estamos aqui porque escolhemos a lei. Nós não estamos aqui porque escolhemos uma moralidade vazia de sentido. Nós não estamos aqui porque vivemos escravos desse maniqueísmo entre céu e inferno, entre bem e mal. Não! O céu e o inferno, a bondade e a maldade,
A experiência da injustiça e da justiça, ela vai ser, meus irmãos, vivida a partir de uma experiência de amor de quem se sabe livre. Tão livre que não pode fazer outra opção que não a de seguir Jesus Cristo. Padre, não é então contraditório que nós sejamos livres, que nós sejamos homens redimidos pelo sangue do Cordeiro, salvos para a liberdade, como nos disse São Paulo na carta aos Gálatas, e sejamos obrigados o tempo inteiro a meditar sobre essa realidade tão deprimente que é o inferno? E é exatamente o contrário. Nós encontramos essa resposta ainda no Antigo Testamento, quando o Senhor diz: ponho diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, eis o conselho de Deus, a vida. Pergunto, homem e mulher, livre, o que você tem escolhido? A vida ou a morte? O céu ou o inferno? O amor ou a lei? Esse é um tipo de escolha que, se nós formos fazer apenas a partir de categorias humanas, quebraremos a cara. E aliás, eu já vi muita gente com a cara quebrada por aí, porque achou que podia ser santo como um herói que vence os próprios vícios. Quanta gente na igreja acusadora, que aponta o dedo para os outros, que se acha mais santo que os demais, porque faz mais novena do que o outro, que se acha mais nobre porque tem o dízimo superior aos outros, que se acha mais santo porque não vai para a festa, que se acha extremamente puro porque não põe na boca um gole de álcool, mas no seu coração só há miséria, pobreza, ódio, ressentimento, raiva, inveja. O caminho do céu não está nas coisas exteriores. O caminho do céu está na capacidade de amar que nós possuímos, e o nosso interior, num processo natural, se vai revelando a nossa escolha pelo céu. Eu não sei se você já viveu essa experiência. Há pessoas em que basta um olhar e nós vemos, esta pessoa escolheu o céu, sem que ela nada diga, mas a sua opção pela vida foi tão enraizada, que esta opção se vai revelando naturalmente na sua conduta, na sua oração, na sua unção, na sua presença às vezes silenciosa. Meus irmãos, trago, portanto, encerrando essa homilia, uma frase de Santo Afonso Maria de Ligório, muito simples: quem reza se salva, quem não reza se condena. Por quê? Porque quem reza aprende a amar, não com as homilias de um padre, não com as formações que se foram oferecidas, aprende a amar com Deus, aprende a amar nessa relação de quem oferece e recebe amor. É esse o movimento. E quem reza aprende de tal maneira a viver interiormente um movimento de amor, que recebe e oferta, que recebe, que se vai esvaziando de si. O nome disso é kenosis, esvaziamento, esvaziar-se de si, para que Deus vá se apossando do coração do crente. Eu vos pergunto,
Irmãos e filhos, você está entre os que rezam e, portanto, se salvarão? Ou você está entre os que não rezam e, portanto, serão lançados no fogo? Existe uma notícia que alegra o nosso coração e nos enche de esperança. O Senhor nos trouxe aqui para que fôssemos despertados para essa realidade, porque ainda há tempo, porque nós estamos no tempo da misericórdia, o tempo em que a igreja nos pesca, mas chegará o dia em que o Senhor virá como juiz, e aqueles que foram pescados pela igreja serão separados pelos anjos. Que Ele use de misericórdia para conosco e nos faça pelo menos homens de oração. Padre, eu ia encerrar, mas não posso deixar de dizer isso. Eu não sei rezar. Quantas pessoas já me disseram isso? Padre, eu não sei rezar. Eu até recito o meu terço. Eu não sei se você conhece alguém assim, que a oração consiste em pegar a Bíblia, em imaginar que a Bíblia é uma enciclopédia de perguntas e respostas. Aí está angustiado, abre a Bíblia. Não faz o menor sentido, porque de repente está lá Deus falando as medidas da Arca da Aliança, quantos metros e centímetros devem ser feitos. Não é assim que se reza. Quantas vezes a oração dos santos foi apenas olhar para Jesus e permitir ser visto por Ele? Separe, e isso é uma dica prática, separe no seu dia o momento da sua oração pessoal. Este é o meu momento com Deus. Este é o momento em que eu estarei com Ele. Aconteça o que acontecer, eu estarei com nosso Senhor. Eu me lembro que um dia eu estava no seminário e a nossa casa de formação fica em Itapecerica da Serra. No rigor do inverno, durante o dia chega a 8 graus, à noite desce para 3. Já chegamos a pegar 1 grau negativo. Então, o padre bateu na minha porta, como fazia todos os dias na porta de todos os seminaristas, e ele dizia assim: Cristo Rei Nosso. E para dizer que estávamos acordados, nós respondíamos: venha a nós o vosso reino. Todas as manhãs. Quando o padre começou a bater nas outras portas, eu pensei: lá vem um frio terrível desse. E aí o padre bateu: Cristo Rei Nosso. Eu não respondi. Ele: Cristo Rei, venha a nós o vosso reino. E aí entrei para o chuveiro, a pulso. Imagina um baiano de Serrolândia com frio. E eu me lembro que naquele dia tem uma curva que se fazia para a capela. Na hora de virar a curva, aqui no Nordeste a gente diz, veio aquela cruviana, que quando eu respirei, gelou por dentro. Frio que entra e dói. Quando eu cheguei na capela, eu não me contive e eu disse para Jesus: Senhor, eu merecia estar na minha cama. Eu queria estar dormindo. Jesus, nem é justo o Senhor me tirar da cama 1 hora dessa, nesse frio. Mas, Jesus, eu me submeto a esse sacrifício porque eu te amo. Irmãos, eu não queria rezar. Vocês acham que eu senti o que naquela oração? Raiva. Aí alguns de nós, em circunstâncias como essa, dizemos: eu prefiro não ir para a igreja melhor do que passar raiva, porque eu peco mais. Mentira! Mentira! Culpa o padre,
culpa o ministro, culpa o tempo, culpa... Mentira, é você que é sem vergonha. Não reza porque não tem vergonha na cara, porque nós somos assim. Mas eu convido você a partir de hoje a ter um tempo com Jesus e dizer para ele quantas vezes forem necessárias: Jesus, eu não queria estar aqui, mas eu te amo. Eu fico reparando nas mães. Quantas vezes, mães, vocês levantaram para dar de mamar a um bebê às 2 da madrugada? Depois ele chorou a noite inteira, encheu o seu saco. E eu tenho certeza, por mais que nós romantizemos a maternidade, que você não estava nem um pouco feliz com isso. Mas levantou porque amava. E você não ia deixar o seu filho com fome porque amava. Você não ia deixar seu filho abandonado no berço chorando, apesar do frio, do cansaço, da insatisfação. Quantas vezes as mães chegam e dizem: Padre, não aguento mais, não dorme um instante durante a noite. E ela levanta todas as noites, cansada como está, e às vezes vai trabalhar no outro dia, e levanta porque ama. Meus irmãos, e a Deus, o que é que nós oferecemos? E a Deus, qual a capacidade que nós temos de amá-lo? Desculpas, justificativas, falta de tempo. Que o Senhor nos ajude a entendermos esta frase de Santo Afonso Maria de Ligório, de modo que, assumindo a redenção que nosso Senhor trouxe para nós, sejamos aqueles que rezam e se salvam. Não perca a esperança, porque com a graça de Deus nós iremos para o céu. Amém.